E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Hoje nós vamos conversar com a pessoa que é bastante especial para mim, vamos dizer assim, a Eronildes Barragan. Eu converso com ela há algum tempo já no Instagram, há uns 2, talvez até 3 anos. Eu lembro que foi mais ou menos ali no fim da pandemia que ela começou a mandar mensagem no meu direct, a gente começou a conversar e tal. E ela foi progredindo, foi estudando ao longo desse tempo. É uma pessoa muito inteligente, muito dedicada, enfim, tem todas as qualidades que um concurseiro deve ter. E agora conseguiu a primeira aprovação em uma grande procuradoria. Ela está entre os primeiros, está entre os 10 primeiros ali na AGE Minas. Também está na segunda fase da PGM São Paulo, enfim. Ela vai escolher o cargo que quer ocupar. E o que eu acho mais interessante ainda, ela é mãe, é uma pessoa, enfim, que tem sua vida própria, vamos dizer assim, sabe? Teve suas idas e vindas nessa trajetória toda. É alguém bem legal pra gente conhecer como estudou, como chegou até aqui, enfim. Tenho certeza que todos nós temos muita coisa para aprender e para se inspirar com ela. Beleza? Galera, então, a gente está aqui hoje para falar com a Ero. Rapidinho, eu vou só responder uma pergunta aqui. A Cléria falou por que o extensivo não inclui reta final. Porque os retas finais, assim como os cursos de segunda fase de prova oral, são no passaporte, tá, Cléria? Então é por isso. É por isso, porque o extensivo a gente deixou só o curso extensivo mesmo. Beleza? E a Eneida aqui, que é amiga da Ero, falando que ela é maravilhosa, tem muito orgulho dela. Pois é, eu não a conhecia pessoalmente, embora a gente conversar já, acho que mais ou menos desde 2021 aqui pelo Instagram. Eu a conheci agora lá no curso de prova oral da AGE Minas, que a gente fez uma turma lá em São Paulo. E aí ela tava lá e tal, foi lá que eu a conheci. Inclusive conheci a filha dela, que já tá estudando para medicina, né? Filha dela também daqui uns dias já tá... Já é uma adulta, já é uma mulher, assim, né? E aí foi bem bacana conhecê-las por lá. Beleza? E aí, Ero, tudo bem? Tudo tranquilo? Bem, professor, boa noite aos colegas que estão assistindo a live. É um prazer estar aqui com todos. Tá, boa noite, tá? Não tenha dúvida que o prazer é todo meu aqui. Fico feliz de verdade com o seu resultado. E, enfim, a gente vai passar a sua história todinha, vamos dizer assim, como é que você estudou, para ver o que a gente, com o que cada um consegue aprender com o seu método, enfim, com o que você fez até aqui, né? Eru, então, ó, eu vou começar falando aqui quais são as regras dessa nossa conversa, tá? A regra é bem, na verdade, é só uma. É assim, é 100% de verdade. É isso. Então, se em algum momento você, por exemplo, tiver que falar bem de algum curso que é concorrente nosso, pode falar, não tem problema nenhum, sabe? Ah, eu fiz o curso de fulaninho e foi muito bom, pode falar. Ah, eu fiz tal coisa, por exemplo, que você fez um curso com a gente que tenha sido ruim, pode falar também, sabe? Tipo, a ideia não é fazer propaganda do revisão, não. A ideia é a gente entender como é que você estudou mesmo, como é que você chegou até aqui, para cada um com isso, enfim, tirar das próprias percepções e quem sabe a gente acaba ajudando o estudo de outra pessoa. Beleza? Combinado? Então, eu gostaria de começar perguntando assim, quando é que você entrou na faculdade e por que você fez direito? Assim, eu acho que você tem uma graduação anterior, não tem? Na verdade, eu comecei a minha primeira, na verdade, terminei. A primeira graduação foi para odontologia, quando eu saí do segundo grau. Inclusive, na época eu morava com uma amiga de muitos anos, que é minha amiga até hoje, que é a Liliane, que ela fazia direito na época. E eu olhava, vai de maluca, meu Deus, eu vou querer estudar a vida. Nunca acabei no direito. A vida dá voltas. Pois é. Aí, com 32 anos, quando eu separei, eu voltei a fazer faculdade e acabei escolhendo direito porque eu morava no Mato Grosso, uma cidade do interior. Na minha cidade nem tinha faculdade, eu viajava todos os dias 60 quilômetros ida e volta para fazer faculdade. Que Então, cidade mesmo? eu morava em Jussiara, mas eu fazia faculdade em Rondonópolis. Então, era aquela estrada 364, A sem Jussiqueira é um polo, é Rondonópolis mesmo. aí eu viajava. E era, assim, das opções, eu escolhi direito porque a menos ruim, assim, né? Mas eu nunca pensei em jogar, desde que eu entrei na faculdade, eu sempre pensei em concurso.
Inclusive, quando eu entrei com 32 anos, eu falava, meu Deus, eu tô velha demais, eu vou chegar lá e vai ter um monte de adolescente, não tenho mais idade para fazer faculdade. E aí eu cheguei e me surpreendi, porque tinha gente de 60 anos fazendo faculdade. Mudou Inclusive, bastante. colegas. Pode falar, professor. Não, é só porque mudou bastante o perfil assim dos estudantes dos concurseiros. Até 2010 era só moleque mesmo, no bom sentido da palavra, né? Era todo mundo ali de 20 anos, assim. Sim. Mas olha a mudança, tanto nas faculdades quanto fazendo concurso, assim, sabe? Porque a noção que eu tinha de faculdade é quando eu comecei a minha primeira faculdade. E na época, em 98, 99, só tinha adolescente na faculdade. E eu me surpreendi, porque cheguei lá me achando velha, com 32 anos, e tinha gente com 60. Tinha gente muito mais velha que eu. Mas, nossa, tu é jovem pra caramba, né? É isso. Aí você já começou a faculdade querendo fazer concurso? Eu comecei a faculdade já pensando em concurso, porque eu conhecia a realidade da advocacia privada e eu achava que não era para mim, assim, um mercado difícil, bem concorrido, extremamente saturado. E quando eu estava no terceiro ano de faculdade, eu já comecei a estudar, no sexto semestre. Foi em 2013, não, 2014, eu comecei a estudar. Estava no sexto semestre. Comecei a estudar sem saber como é que foi na universidade, sem saber o que eu queria. Eu estudei 3 meses no concurso da PRF para a área administrativa, passei no concurso, mas eu nem... De primeira, assim, rapidão. Mas eu não queria a área do Poder Executivo, na verdade, eu pensava em Poder Judiciário, que eram os tribunais. Aí eu estudei mais 3 meses, fiz TRF da região sul, passei também, só que fiquei numa posição, 27ª posição. E, bom, como eu falei, aí eu estudei mais 3 meses, fiz um concurso para TRF, fiquei em 27º lugar, como TRF chama pouco, eu falei, vou estudar para TRT, que na época os TRTs dos tribunais era o que acontecia sempre e tal, era o que mais tinha concurso. Aí eu fiquei um ano só estudando, e depois de um ano eu fiz o meu primeiro TRT, que foi o TRT em Minas, e fui aprovada. Aí logo depois eu fiz Paraná, fiz Rio Grande do Sul, também fui aprovada, mas aí me chamaram em Minas, logo depois, em janeiro, já fui chamada em Minas, tomei posse em Minas, para técnica, no caso, técnica judiciária, né? E continuei estudando, porque o meu objetivo, na verdade, o meu sonho, eu falava, quando eu passar eu paro, quando eu tomar posse eu paro, era a carga de analista de TRT. E eu continuei estudando, quando eu tomei posse em Minas em 2016, e estudei até 2020 para analista, porque em 2016, eu não sei se o pessoal tem conhecimento, mas teve um corte muito grande na Justiça do Trabalho, os concursos pararam de verdade. Então eu fiquei... E tal, né? Parou. E aí eu sabia que eu não podia parar de estudar, que eu tinha que continuar pelo menos mantendo, revisando, porque se eu parasse eu saía, né? Saía fora. E eu fiquei até 2020 estudando e sempre eu comecei a pensar que talvez eu tinha capacidade para conseguir um concurso mais alto, um nível mais alto, uma magistratura, alguma coisa assim. Eu sempre com essa ideia na cabeça, só que eu não conseguia me ver em nem magistratura, nem Ministério Público, nem Defensoria, sabe? Quando você, assim, são carreiras excelentes, pagam muito bem, mas não tem parece que você não se vê e não tem aquele ânimo que precisa para estudar para um cargo tão difícil. Até que um dia eu estava assistindo um canal no YouTube e vi os professores falando da carreira da Procuradoria. E eu falei, gente, é isso, eu me encontrei, é o que eu gosto, é o que eu quero, e comecei a estudar. Comecei a estudar em agosto de 2021 para a Procuradoria. Entendi. Você encontrou o canal do Revisão mesmo? Era a gente mesmo falando? Eu, Léo e Chico? Não, professor, na época, aleatoriamente, sabe quando você liga o YouTube e aparece aquelas sugestões de vídeos? É o pessoal da aprovação PGS, se eu não me engano, que estavam fazendo falando sobre as carreiras e tal. E acabou que foi o vídeo deles que eu assisti e gostei, assim, da carreira. Falei, nossa, é isso que eu vou estudar. E aí eu comecei em agosto de 2021.
a estudar. Entendi. Pô, foi real. É porque você vinha com uma bagagem muito boa dos Muito boa. RT e analista depois, né? Então, para a procuradoria, você estudou relativamente pouco tempo, né? Pouco tempo. Por exemplo, eu sempre gostei muito de estudar lei seca. Eu sabia muito a lei seca e eu já tinha estudado penal, já tinha estudado previdenciário, porque eu fiz TRF, então eu tinha uma boa base de praticamente tudo. Eu já tinha estudado tributário, uma boa base de lei seca, porque de informativo eu não sabia nada. E aí, quando eu comecei a estudar em agosto, eu não sei se já estavam abertas as inscrições ou se logo depois disso abriu inscrição para Goiás e para Alagoas, que foram provas que aconteceram ali com diferença de praticamente uma semana, 10 dias, eu não me recordo no momento. A prova foi em outubro, final de outubro em Goiás e começo de novembro em Alagoas. Foi. E aí eu falei, vou fazer. Eu tinha acabado de começar a estudar, vou fazer para ver como é que é uma prova de procuradoria, se eu tenho chance, se é tão difícil assim, se é um concurso impossível, vou fazer. E eu fiz a prova de Goiás, saí de lá, eu falei, meu Deus, eu falei, que horror, eu vou acertar no máximo 30 questões dessa prova. Que difícil, realmente foi uma prova muito difícil. Saí de lá me sentindo a pessoa mais burra do mundo, né? Aí aí eu comecei a olhar no canal de vocês, o pessoal comentando a prova, todo mundo falando que estava difícil. Eu falei, não, peraí, eu não sou a pessoa mais burra do mundo, a prova estava difícil. Aí quando saiu o resultado, o gabarito, eu tinha ficado a 3 questões da nota de corte. Foi muito bem. Foi com muito 3, bem. Com 3 meses de estudo, né? E na de Alagoas eu fiquei faltando 2 questões para nota de corte. Aí Mas eu tenho uma tese com base no que eu vejo dos nossos alunos. É assim, quem fica a 2, 3, até 5 questões do corte, só não vira procurador se desistir, sabe? Porque você... É verdade. É só seguir. É só seguir, aperfeiçoar uma coisa ou outra e ir para frente, assim. Com certeza. E foi o que eu fiz. Aí eu analisei as provas e vi fui buscar por que eu não tinha passado, o que tinha dado errado. E eu descobri que o meu problema estava na jurisprudência, porque eu não conhecia os informativos. Eu não tinha noção nenhuma de informativo. Entendi. E aí os professores falaram, aí eu falei, não, agora eu vou enfiar a cara no informativo, vou estudar informativo. Que aí já tinha estava saindo o edital da PGM Floripa para fevereiro, ou seja, dezembro, janeiro, estudei menos de uns 3 meses ali mais ou menos para a prova de Floripa, e estudei informativo. Aí os professores falavam, estuda os últimos 2 anos. Eu falei, que nada, vou estudar logo os 4, né, para ter certeza que não vai dar errado. Fiquei 3 meses estudando informativo, feito uma louca. E aí, na prova de Floripa, eu já fui para a segunda fase. Boa. Já pouco tempo depois. Aí, depois disso, eu fiz o Distrito Federal. Isso daí eu não passei. A prova certo ou errado do CESP não me favorece, nunca me favoreceu. Então, eu não fiquei nem triste. Mas, aí depois eu fiz a Santa Catarina, PGE Santa Catarina, PGE Minas, a GE Minas, e fui para as segundas fases nas 2. Show. E fiz também PGE Espírito Santo, que eu também fui para a segunda fase. E fiz a mais recente, que foi o PGM São Paulo, que eu também estou na segunda fase da PGM São Paulo, aguardando a prova. Entendi. E aí, não. E eu fiz... nesse meio termo aí, quando eu já estava estudando para a procuradoria, que eu tinha decidido que eu queria procuradoria, eu fiz o TRT de Minas para analista, que era o meu antigo sonho, né? E Paraná. E eu fui chamada agora para o Paraná, inclusive antes da prova oral, quando eu fui fazer o treino em São Paulo, eu estava em processo de mudança, o professor lembra disso. E aí acabou que eu passei no TRT estudando para procuradoria. Às vezes, muita gente eu vejo no canal de vocês perguntando essas dúvidas, né? Se consegue passar no TRT estudando para procuradoria, ou se às vezes estuda para analista para o tribunal, você consegue fazer concurso de procuradoria. Eu vejo que muita gente tem essas dúvidas, né? E é possível. Só basta fazer uns ajustes. É isso, é verdade. É verdade mesmo. Diferenças... Analista de tribunal tem algumas semelhanças com procuradoria, sabe? Especialmente TRT, porque geralmente as outras carreiras jurídicas não têm trabalhista, né? Mas procuradoria, aí acaba tendo até um encontro maior, assim. Sim, são matérias bem semelhantes, tirando algumas que não caem para TRT, mas
rapidamente você estuda, são matérias menores, né? Dá para fazer, dá para estudar. Isso aí. Então, o meu caso foi mais ou menos semelhante. Eu passei primeiro para analista do MPF. E analista do MPF também cai em trabalho, processo do trabalho. E porque tem o MPT, né? Que eventualmente a gente pode ir para o MPT. E administrativo, constitucional, processo civil, só não tinha tributário das grandes disciplinas de procuradoria. Então, quando eu fui estudar para a procuradoria, eu só peguei, eu acho que tributário e ambiental e revisei o resto, assim, sabe? Realmente eu aproveitei tudo, assim, que eu tinha estudado. Isso, e aí acaba que estuda informativos, que são coisas que a gente não estuda para concursos de Ministério Público ou de tribunal. Sim, sim. E porque fazer concurso tanto para Ministério Público quanto para tribunal exige um grande conhecimento de lei seca. Então você tem uma base muito grande, que eu acho que é o mais difícil você estudar a lei seca, porque é muito conteúdo, muita coisa para decorar. Estou totalmente contigo. Para mim, o que separa os adultos das crianças em termos de concurso é lei seca, sabe? O resto você Com certeza. com relativa facilidade, assim, Isso, sabe? com certeza. Tanto que eu aprendi jurisprudência para passar na segunda, começar a passar em segunda fase em 3 meses. Aí. E como você já tinha a base da lei seca, você devia conseguir até entender mais rápido a jurisprudência, né? Porque Sim. essa é a interpretação de um dispositivo legal. Se você já tem um dispositivo, você já tá no rumo ali, sabe? Exatamente, é bem isso mesmo. Você não tem dificuldade para entender os informativos quando você já conhece a lei seca. Isso aí. Agora, Eru, eu quero entender como você estudou em cada um dos momentos, assim, sabe? Quando você estava estudando ali para técnico, para analista, como que você estudava? Você lia livro? Você estudava lei seca pelo vade-mecum mesmo? Qual que era seu método de estudos? Assim? Olha, eu sempre estudei lei seca pelo vade-mecum, grifando, escrevendo, anotando. Meu vade-mecum é um verdadeiro caos. Só eu para entender. Eu sempre gostei muito de estudar lei seca, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, mas eu acho que lei seca é fundamental. Se você não estudar lei seca, não vai passar, não adianta. Você pode ler PDF, assistir videoaula, na minha opinião. Eu acho que lei seca tem que estudar lei seca, gostando ou não, você tem que estudar. E eu sempre fiz muita questão também, na época que eu estudava para tribunal, muita lei seca e muita questão, muito treino. E doutrina, eu só lia direito administrativo, praticamente, e no meu caso, trabalho, processo de trabalho, algumas coisas, porque às vezes caía estudo de caso, a gente precisava, que eram as matérias que caíam, estudo de caso. Mas administrativo é uma matéria que sempre tem aquela parte doutrinária, então não tem como você não estudar uma doutrina de administrativo. Ficar só com as leis é complicado, não dá. E era basicamente isso, súmulas, né? As súmulas vinculantes, algumas súmulas ali mais importantes. E o meu estudo para tribunal era isso, só isso. Entendi. E você tinha algum cronograma de estudos? Você tinha algum roteiro de organização? Como é que você se organizava para estudar para tribunal? Olha, quando eu comecei a estudar, eu fiz um cronograma. Tipo, segunda eu vou estudar essa matéria, essa matéria, essa matéria. Mas aí, depois, conforme você vai estudando, você não precisa mais de um cronograma, que aquilo lá vai estar decorado no teu cérebro. Então, você estudar, você sabe que você vai começar a estudar às 7 horas da manhã, vai estudar até às 11 horas da manhã, e que tal dia você vai estudar isso, você vai estudar aquilo. Mas eu acho que é muito importante ter um cronograma, principalmente para quem vai começar, porque eu acho que é importante você acordar de manhã e saber o que você vai fazer naquele dia. Porque se você está na cama, deitado, 6 horas da manhã, e você fala, para que eu vou sair da cama? Tipo, você não sabe nem o que você vai fazer naquele dia, é muito mais difícil. Então, quando você abrir seu olho de manhã e falar, hoje eu vou estudar Direito Constitucional, tem que levantar porque o livro de Direito Constitucional está me esperando, porque... Então, eu acho que é mais fácil de você se organizar e não protelar, né? Porque estudar não é a melhor das coisas, às vezes, né? Às vezes a gente não quer estar cansado, mas precisa. Então, eu acho que o cronograma é fundamental e fundamental muita lei seca, treino de questões, tanto para a Procuradoria, quanto para o Tribunal, quanto para o Ministério Público, quanto para qualquer concurso que vá fazer, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Tá. Aí, beleza. Lá para técnico, então, você estudou, fez seu cronograma ali e tal. Aí você falou que em agosto você começou a estudar para a Procuradoria. Como é que Sim. foi? Você começou a estudar, você já estava fazendo prova. Então, você fez reta final. Como é que você estudou a partir de agosto de 2021? Não, então, quando eu comecei
falei, vou estudar para a procuradoria, eu estava muito perdida, porque eu não sabia como que era uma prova, não sabia as matérias que caíam na procuradoria. Aí eu comecei a assistir um monte de vídeo no YouTube, no canal de vocês, em tudo que é canal que eu achava, para entender o que caía numa procuradoria e que doutrinas que eu precisava estudar, quais as matérias, o que era mais importante, o que não era, porque eu não tinha a menor noção. E aí, quando eu entendi o que caía, que doutrina eu usava para cada matéria, na época, eu tinha a maioria dos livros, eu já tinha, apesar de eu estudar para... Eu estava estudando para tribunal, mas em 2020 eu pensei em estudar para magistratura e comprei várias doutrinas. Eu comprei processo civil, comprei constitucional, comprei grande parte das doutrinas, dos livros mesmo. Então, eu já estava com os livros e eu, na época, eu não pensei em comprar cursinho, nem um cursinho específico para a procuradoria, porque como eu já tinha o meu material, tanto de lei seca quanto das doutrinas, que eu já tinha até dado uma lida, revisar, tal, eu já tinha meus resumos, meus cadernos, eu não achei viável, na época, trocar por um cursinho, ou então... E como eu já tinha um conhecimento grande de lei seca, já tinha base, assim, bastante nas matérias, eu não achei... Por exemplo, videoaula era uma coisa que para mim não fazia sentido, porque eu já tinha assistido muita videoaula na época, inclusive da preparação dos tribunais, eu ia só perder tempo. Então, eu não adquiri cursinho, continuei estudando pelos meus materiais. Quando eu comecei a ir para as segundas fases, que eu vi que que eu tinha chance, que eu estava começando a ir para as segundas fases, eu comprei o cursinho do Revisão PGA, inclusive eu comprei o passaporte para ter o acompanhamento Inicialmente, para ter o acompanhamento da segunda fase e da fase oral. Eu não tinha nem... Eu falei, não vou nem precisar dos PDFs do revisão, tal, não vou nem ler, tenho o meu material. Só que acabou que quando eu comecei a ler os PDFs, eu gostei tanto dos PDFs que hoje eu não leio mais as minhas antigas doutrinas, a verdade é essa. Eu gostei tanto que eu mudei. Eu ando com meu tablet de lá para cá lendo os PDFs do revisão. A verdade, abandonei meus antigos livros. Então, assim... Você pegou os PDFs. Pode falar. Efeito colateral. Você nem queria, mas acabou sendo bom, acabou te ajudando também em alguma medida. Não, ajudou muito, porque nos PDFs, eles, assim, na minha opinião, são mais completos que os livros que eu tinha, porque acaba que tem, às vezes, a opinião de um doutrinador, de outro, de vários, e tem a jurisprudência, está atualizado, então, e é fácil, porque eu posso carregar. Se eu vou viajar, eu carrego os arquivos todos comigo, todos os livros, que não tem como a gente, às vezes, carregar... Sim. Fisicamente, né? Até para prova, às vezes você quer levar o material para uma revisão de última hora, não tem como você sair carregando livro de constitucional, de administrativo, de tributário, aquele monte, não dá. E então acabou que eu adotei de vez os PDFs e assisto as aulas, também comecei a assistir as aulas e gostei, e de vez em quando estou lá assistindo, trabalhando e escutando as aulas de administrativo, de constitucional, enfim. Eu não comprei o cursinho de cara, não. Eu como eu já tinha... Mas pela única razão que eu já tinha o meu material. Inclusive, tem pessoas que mandaram... Muita gente começou a me seguir de ontem para hoje, quando anunciou a live. E algumas pessoas tirando dúvidas, perguntando a respeito de como uma eventual compra de cursinho. E eu até falei que eu recomendo para quem está começando a estudar ou para quem já está indo para as segundas fases, porque é um material que é direcionado. Por exemplo, o cursinho de vocês ou outro cursinho que a pessoa... se interessar, né? É um material voltado especificamente para a procuradoria. Não é o mesmo cursinho de magistratura, de Ministério Público. Então, ajuda, dá um direcionamento e te faz entender o que é mais importante, o que tem mais relevância para aquela carreira. Então, eu realmente recomendo. Se eu estivesse começando hoje, do zero, com certeza eu compraria um cursinho, ao invés de comprar um monte de doutrinas, que nem eu fiz na época, né? Show de bola. Na verdade, eu concordo contigo. Assim, eu estudei só por livros, sabe? Porque, aliás, eu estudei um pouco de PDF para analista até, mas é porque na época não existia PDF para concurso de nível superior, assim. Até analista tinha, não para carreira jurídica, carreira fim. E aí eu lembro que eu não acreditava que era possível estudar só por PDF para carreira jurídica. Aí a primeira pessoa que eu conheci, assim, foi a Isadora, que hoje é nossa professora, tal, lá na PGE São Paulo, em 2018. A gente, na prova oral, ela falou, não, eu só leio os PDFs, eu não... Aí eu não leio livro nenhum, assim. Aí eu falei, caramba, cara, é possível mesmo. Então, sem livro nenhum. Eu também achava. Eu achava que PDF era material raso, que não era suficiente, que se eu não comprasse uma doutrina desse tamanho, não ia dar certo, que era aquele doutrinador famoso que eu tinha que ler.
Só que depois, quando eu peguei os PDFs, eu realmente entendi que não era, que o PDF às vezes é muito mais completo que os livros, que tem... Então, é uma realidade diferente, mudou muito, né, o nível de qualidade dos cursinhos, do material, de uns anos para cá. Então, eu acho que vale super a pena hoje estudar por PDF. Assim, só para você ter uma noção, a gente tem um setor de atualizações dentro do Revisão. De todos os setores da empresa, é a que tem mais pessoas. Para você ver como os PDFs realmente eles são importantes, assim, sabe? Tipo, a gente E como muda, né? Como muda. melhorando eles constantemente, assim, sabe? Por exemplo, eu comprei um livro de direito tributário. Quando eu comprei o livro do Ricardo Alexandre, se salvo engano, é Ricardo Alexandre, né? O nome do doutrinador, agora fugiu. Eu comprei o livro, quando chegou na minha casa, o livro estava desatualizado, porque tinha acabado de sair uma emenda constitucional. Gente, não é possível. É complicado. Então, o benefício dos PDFs é essa também, né? Que a gente tem uma atualização mais constante, né? Sem ter que gastar em comprar livro novamente. A Thaís falou aqui que é o setor mais lindo do Revisão, porque ela que é a coordenadora do... Ah! Verdade. A Thaís, ela foi uma das minhas professoras na época do cursinho de segunda fase, da GE Minas, da GE Santa Catarina também. É uma excelente professora. Eu gostei muito do auxílio dela. Tá, fizeram uma pergunta aqui que já adiantaram o que eu queria até. Como era a sua rotina de estudos em se tratando de horários, assim? Você tinha hora fixa para estudar, Sim. hora certa? Quantas horas mais ou menos por dia? Enfim, diz mais ou menos como era a sua rotina, assim. Olha, eu sempre fui uma louca dos estudos, na verdade. Eu sempre estudei e sempre achei que eu tinha que estudar mais, mas dando pouco. Eu estudava mais ou menos em torno de 5 ou 6 horas por dia de estudo, na época que eu comecei a estudar para a Procuradoria. Na época do TRT, eu estudava menos, estudava umas 4 horas, umas 3 horas e meia, até porque é menos conteúdo, né? Mas eu já acordava de manhã, 6 horas da manhã, quando era antes das 7 horas eu já estava estudando. Sempre gostei de estudar na parte da manhã, até porque eu trabalhava da meio-dia em diante no meu serviço, então eu sempre gostei, porque eu sempre rendi mais de manhã. Eu estudava em torno de 3 horas e meia, mais ou menos, de manhã. À tarde, quando sobrava um tempinho, às vezes, no serviço, eu aproveitava ali, dava uma estudadinha ali, informativo. E à noite eu tentava estudar, mas eu sou péssima estudando à noite, porque a hora que eu pego o livro eu já começo a sentir um sono enorme. E é muito complicado, mas eu tentava pelo menos uma horinha ali à noite. Eu acho que dava uma média de umas 5, 6 horas por dia. Nos finais de semana eu também sempre estudei. Pelo menos no mínimo um período eu estudava. Geralmente eu emendava de segunda a segunda, 1 mês, 2, 3 meses direto. Eu nunca tive essas folgas que o pessoal fala, você tem que tirar um dia de folga. Eu nunca tirei. Não recomendo fazer isso. Mas assim, eu só tirava. Oi? Tese para isso, eu não sei se você concorda, Elô, mas é assim, você tem que estudar o máximo que você consegue, sabe? E você aguenta, um dia de a gente respeita, é verdade, você precisa, tira seu dia de folga. Agora, se você não precisa, também não vai tirar o dia de folga só porque estão falando que é bom. Não, estuda. Exato. Posição, estudo, Eu sempre pensei assim. Então, quando eu estava bem, que eu estava descansada, que eu estava indo, eu ia 1 mês direto. E aí, quando eu estava assim, que eu chegava naquele nível de exaustão que a gente chega, né? Tem horas que a gente acha que a gente não aguenta, que a gente não vai aguentar. Aí, às vezes, eu tirava um dia, tirava até 2 para estudar. Às vezes, prova também. Depois da prova, eu falava pro meu esposo, eu vou tirar uma semana de folga depois da prova. Ele, mentira, você não aguenta tirar nem 2 dias de folga. É mentira sua. E realmente, eu chegava... Na segunda-feira de manhã, eu tirava folga na segunda. Quando era na terça, nossa, eu preciso começar a estudar. Então, eu nunca tirei muita folga, não. Eu tirava, assim, quando realmente estava muito cansada e quando eu precisava. Mas isso eu acho que é de cada um também, né? A pessoa tem que saber o limite, porque a mente cansa. Então, não adianta forçar demais, né? Entendi. Não, mas assim, eu acho a sua estratégia perfeita, assim, porque o ideal é estudar todo dia mesmo. Não é nem estudar muitas horas em um dia, né? Sim. Todo dia, eu acho que... horas de estudo são as mais produtivas, que a gente está mais descansado, né? Isso, de manhã, por exemplo, eu rendia muito mais. À noite eu já não rendia quase nada.
Mas eu acho que é constância. Não adianta você estudar um dia, falhar 2, 3 dias. Eu acho que estudo. Às vezes as pessoas falam, você é inteligente, eu não sou que nem você. Eu falo, gente, eu não sou inteligente, pelo contrário. Eu sou uma pessoa persistente, determinada. E quando eu me proponho a fazer, eu faço. Eu vou estudar todos os dias até eu conseguir o meu objetivo. Eu não paro. Tanto que tem 10 anos que eu estudo. Eu comecei em 2014. Eu nunca pensei em desistir. Então, não é estudo, não é passar em concurso, não é inteligência, não é nada disso. É determinação, é persistência, você colocar uma meta e você todos os dias estudar. Até chegar no objetivo, concorda, professor? Demais, demais. Até porque, assim, não existe inteligência para saber que o prazo da contestação é 15 dias, sabe? Não, isso é decoreba. Ou você vai errar, não tem como. Você não, eu vou raciocinar na hora da prova. Não, você não vai, cara, sabe? Não. É decoreba, não tem jeito. É decoreba para jurisprudência, para celebrar os fundamentos, decoreba para tudo. Então, é repetição. E como o conteúdo é muito grande, você tem que se organizar. Às vezes, eu adotava uma técnica assim, de lei seca, na época que eu estava para tribunal, que eu acho até bem legal. Porque, como, por exemplo, o Código de Processo Civil é enorme. O Código Civil é enorme. Então, eu comecei a circular os artigos de 3 cores, de verde, de amarelo e de vermelho. E aí eu fazia revisões, por exemplo, verde era aqueles mais fáceis, sabe? Que é meio assim intuitivo, amarelo é aqueles mais... E vermelhos é aqueles que tem prazo, aqueles que tem que repetir mais vezes. Aí eu fazia revisões assim, por exemplo, eu vou revisar os verdes de 3 em 3 semanas, eu vou revisar os amarelos de 2 em 2 semanas, eu vou revisar os vermelhos de uma vez por semana. Que aí eu não ficava com muita matéria para revisar e fazia mais ou menos uma revisão assim das coisas com mais frequência, das coisas que eu mais precisava. Foi assim, me ajudou bastante, Não conhecia isso, não. Bacana. Invenção minha. Mas dava certo, foi bom, porque diminuiu o número de coisas para estudar. Várias vezes, né? Oi? Porque eles são relativamente poucos, né? Os artigos vermelhos. Aí você consegue vê-los várias vezes, né? Com pouco tempo. Isso, aqueles artigos mais complicados, que tem um prazo, tem essas coisas que a gente esquece. Não adianta, esquece. Prazo, esquece. Se você estudou ali, fica 2, 3 meses sem ver, quando você às vezes você vai fazer uma questão, já começa a errar. Então, é coisa que tem que repetir constantemente, né? É uma boa técnica. Não, excelente técnica. Excelente. Cara, te juro que eu vou ensinar isso, eu vou adotar isso pra mim. É bom. Legal. Porque pensa assim, o CPC. O CPC é gigante. Para o cara revisar o CPC inteiro, dá muito trabalho. Agora, se ele uma vez e marcou ali uns 50 artigos, por mais ou menos, de vermelho, o dia que ele quiser ver só o mais difícil, ele consegue, em 1, 2 horas de estudo, passar só aqueles artigos mais importantes, assim, sabe? Exatamente. Ou até uma revisão de véspera de prova, às vezes, ali na última semana antes da prova, revisar só aqueles artigos mais ali, que tem mais possibilidade de esquecer, então é uma boa técnica. Passou uma Juliana aqui, é sua irmã, sua prima? Juliana? É minha filha, não é? Era sua filha? Eu não... É outra, tem 2. É a que você não conheceu, essa. Tá certo. É que ela falou aqui que tentava ao máximo te convencer a descansar um dia. É minha filha, é ela mesma, é a própria, ela tá aqui do lado. Ela vivia me convencendo, mãe, você precisa descansar. É verdade. Bacana. Manda um abraço, fala que eu tô torcendo por ela aí no vestibular, no Enem, assim. Quem tá fazendo o Enem é a outra, é a Camila, que você conheceu em São Paulo. Por isso que eu não reconheci, tá certo. Então você tem 2 filhas? Eu tenho 2 filhas. A Camila, que você conheceu lá, e a Juliana, que é um ano mais nova que aquela lá que você viu lá em São Paulo. Tem 2. Aqui, tá. Por isso que eu não reconheci na fotinha. Porque, tá. Eu achava, eu não sei porque eu criei na minha cabeça que você só tinha uma filha, assim, mas eu criei isso. Acho que a gente não tem respeito, não. Entendi. Tá. E agora, quando você foi chegando em segunda fase, você estudou do mesmo jeito que você estudava para a primeira? Você mudou alguma coisa? Como é que foi para a prova discursiva? Não, eu mudei completamente. Quando eu fui para a segunda fase, eu abandonei totalmente o estudo de lei seca, mesmo porque eu já tinha um conhecimento muito grande de lei seca, ia estar com o VAD na mão, tirando o Espírito Santo, né, que a gente não pôde usar o VAD, mas assim as outras provas. Então eu sabia onde eu ia achar os artigos, porque eu tinha um bom conhecimento, e então eu
estudei exclusivamente jurisprudência, estudei muita jurisprudência, porque a cobrança de jurisprudência na segunda fase é muito grande, pelo menos nas provas que eu fiz, todas caiu muita jurisprudência. Então, eu estudei muita jurisprudência, mas muita mesmo, principalmente as dos últimos 2 anos, aquelas jurisprudências mais conhecidas, mais famosas, que... Você estudava assim, ou por outro lugar? eu estudava pelo Zero Direito, Entendi. jurisprudência. Eu assinei o Buscador, inclusive eu recomendo, é uma excelente ferramenta, o Márcio faz um trabalho excelente, tem o Dodcast também, eu acho que para quem quer estudar jurisprudência é o melhor lugar. E então, eu estudava jurisprudência, eu estudei algumas coisas de doutrina, assim, algumas coisas de direito constitucional, naquelas partes ali, controle de constitucionalidade, poder constituinte, essas coisas que não pode ficar de fora de jeito nenhum, né, que é muito importante. Direito administrativo, toda aquela parte também a parte doutrinária de direito administrativo, responsabilidade do Estado, intervenção, enfim, que tem que ser por doutrina também, apesar de ter algumas leis, não é o suficiente. E eu treinei muito. Eu fiquei, por exemplo, para a prova de Minas e Santa Catarina, eu fiquei mais ou menos 2 meses fazendo peças todos os dias. Eu enchi 2 caderninhos de peças. Parabéns, cara. Você é guerreira mesmo. Para todo dia. Eu assinei o treino subjetivas da professora Yasmin, que inclusive eu também recomendo. É excelente. Assim, tem as questões, tem os espelhos, a gente consegue treinar, consegue conferir. E eu também comprei 2 livros de questões, modelos de questões, né? Que tem a peça lá, e aqueles livros que vendem, né? Para treino, inclusive tem um do Revisão e tem um outro que eu comprei que eu não lembro nem de quem que é, mas enfim, é bom também. E foi por aí que eu treinei, tanto pelo treino quanto pelos meus livrinhos. Na primeira prova que eu fiz subjetiva foi em Santa Catarina, e eu cometi o erro de não estudar todas as peças. Eu fui estudar as principais, é as que mais caem. Eu me ferrei porque caiu um agravo interno e eu não sabia nem para que lado eu ia. Depois eu vi que era muito fácil, que é igual a todos os outros, mas na hora da prova eu não sabia, eu reprovei por causa disso. Fui com excelente nota nas questões e reprovei porque o meu curso foi horrível. E aí... faz parte do aprendizado aí. Aí, para Minas e Santa Catarina, eu falei, não vou mais cometer esse erro. Por isso que eu fiquei 2 meses estudando, treinando todos os dias. Eu treinei todas as peças possíveis e imagináveis. Não ficou nada fora. Então, quando foi muito bom, porque quando eu cheguei na hora da prova, eu não tive dificuldade nenhuma. Na prova de Minas mesmo, os colegas tiveram dificuldade com o tempo, porque a prova foi muito corrida e muita gente não conseguiu terminar, deixou questões em branco. Eu não tive dificuldade. Foi assim, para mim foi tempo, sobrou 5 minutos. Mas eu não tive dificuldade, minha mão não doeu, eu estava já no automático de tanto treinar e eu consegui terminar a prova no tempo. Então, eu acho que treino para subjetiva é fundamental. Treinar, sentar e treinar mesmo. E eu acho que também estudo de jurisprudência é uma coisa que não pode negligenciar de jeito nenhum na segunda fase. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Entendi. Então você fez um estudo bem específico para discursiva. Que legal, que legal. Tem um pessoal perguntando aí sobre férias. Você tirou férias para estudar? Aliás, você chegou a ter férias? Eu nem sei, porque você passou tão rápido de um concurso para outro. Você chegou a ter férias assim durante seus estudos? Férias para estudar para as provas de procuradorias? Isso. Você fala? Eu tirei férias? Não. Eu nunca tirei férias para estudar, assim. Até porque o trabalho onde eu trabalhava lá, eu conseguia, como eu trabalhava do meio-dia às 6, eu conseguia ter um bom período de estudo de manhã. Então, eu nunca precisei tirar férias para estudar. Eu guardei minhas férias, na verdade, para poder fazer as provas, né? Porque às vezes as provas eram longe, eu precisava viajar, ir para Alagoas, ir para Espírito Santo, e às vezes não dava para não pedir folga no serviço. Eu fiquei guardando minhas férias. Tanto que quando eu saí do Tribunal de Minas, que eu vim para o Paraná, eu estou com 60 dias de férias acumulados, na verdade, porque eu nem consegui tirar. Tô com um monte para tirar. Porque eu ficava, não, eu vou economizar as férias, porque quando sair a prova de procuradoria lá do Rio Grande do Norte, eu vou precisar de uma semana para o Rio Grande do Norte, então eu vou guardar as férias. E não tirei férias nenhuma. Mas eu não tirei férias nem para as provas orais, nunca tirei, assim, para estudar não. Mas eu acho que quem
quem tem menos disponibilidade de tempo e tem férias para tirar, tem que tirar, né? Eu não tirei porque eu não tinha necessidade, mas eu acho válido. Sempre recomendei, eu fiz algumas vezes até. Eu tinha mais ou menos o tempo de estudo que você, eu trabalhava 7 horas, né? Mas mesmo assim, eu usei uns 15 dias de férias pré-segunda fase para fazer um intensivão, assim, me ajudou bastante. Foi bom. Por exemplo, aqui em Minas, aqui na época da prova oral de Minas, se eu pudesse, eu teria tirado férias. Porque como eu estava de mudança para o Tribunal do Paraná, minha vida virou causa. Eu conversei com você aquele dia em São Paulo, eu estava muito desesperada, porque eu não estava conseguindo mais estudar o que eu estudava. Eu estava com medo de parar na posição 200. Eu falei, meu Deus, eu vou reprovar. Porque eu tinha a impressão que eu tinha esquecido tudo. Se eu pudesse ter tirado férias, eu teria, só que não tinha como eu tirar, porque se eu tirasse férias ali, eu interrompia o exercício e perdia a estabilidade em Minas, num eventual caso de uma reversão, né? Não reversão não, de uma... Como que chama o professor? Professor administrativo, pedido de volta, fugiu da minha cabeça, não é reversão, é recondução. Acho que é recondução essa daí. Fugiu a palavra. Sim, sim. Eu não podia tirar férias, eu não tirei férias por causa disso, mas eu gostaria muito de ter tirado, porque ia me ajudar. Então, eu acho que férias é válido. Quem puder tirar, pode tirar. Sim, entendi. Tá. Olha, eu acho que a gente já teve um panorama bem geral, bem legal, assim, do seu estudo em cada momento, das horas, até de método, assim. Aí, para a prova oral, você só fez Minas, né, por enquanto, de prova oral? Sim, eu só fiz Minas, por enquanto. Eu não fiz nenhuma outra. Entendi. Espero que E aí, seja a última. A primeira e última. Espero que seja a primeira e a última. Não quero fazer outra. Não pretendo. e as provas da AGU, você fez, Ero? Não, eu não cheguei a fazer. Eu fiz todas as inscrições. Eu ia fazer. Mas, como aconteceu toda essa questão da nomeação no Paraná e eu não ia dar conta de estudar para as provas especificamente, eu estava com a de Minas, eu preferi focar só na de Minas, porque eu achava que mesmo que eu passasse na primeira fase das AGUs, eu não ia conseguir fazer a segunda fase, por causa das matérias específicas que caem, algumas que eu nunca estudei. Sim. Então, eu pensei, não adianta, eu já estava com muita coisa, mas se não fosse a questão de a mudança da mudança de estado, eu teria feito as AGUs assim mesmo sem estudar, para que dá certo, né? Tem vários colegas que fizeram e passaram, inclusive, mas eu acabei que, apesar de fazer inscrições, eu desisti de fazer as provas. Entendi. E eu preferi também a PGM São Paulo, que a prova ia bater com a dia da AGU, né? Eu preferi porque eu achava que eu tinha mais chance em São Paulo. Até por causa da similitude das matérias e não ter fase oral em São Paulo, enfim. Entendi. Mas agora uma pergunta indiscreta, assim. Passando na PGM São Paulo, você vai ficar em qual? Em Minas, com certeza. Vai ficar em Minas mesmo. Eu morei 8 anos em Minas, eu gosto demais de Minas. Eu falo que eu sou gaúcha de nascimento e mineira de coração, porque, nossa, eu amo Minas, de verdade. Eu sinto saudade de Minas, eu não vejo a hora de voltar para Minas. Então, eu fico com Minas com certeza. Tá fazendo PGM São Paulo, né? Tem uma concorrente de verdade a menos ali. Porque provavelmente você já deve... Minas acho que deve nomear mais ou menos em setembro, né? Pelo menos é a fofoca que eu... Sim, A previsão é que eles querem nomear no início de setembro. Show. Então provavelmente aí você fica por lá mesmo e PGM São Paulo deve chamar logo depois disso, mas aí você já tá aposentada de concursos. Não, assim. aí eu não... Aí eu fico em Minas, com certeza eu fico em Minas. Entendi. Certíssima. Tá. Ero, mais um aspecto, assim, teve uma hora que você falou é importante fazer questões e tal, eu fiquei até curioso e não perguntei, assim, você assinava o quê? Concursos ou TEC? Você tinha um horário para fazer questão? Enfim, você tinha algum método para questões, assim? Sim, eu fazia, na época, eu fiz muito, assim, não, na época de procuradoria das provas objetivas, eu também fazia questões, mas na época de tribunal, principalmente, eu fazia muitas questões, eu fazia questões todos os dias eu fazia questão, todos os dias, eu fazia bastante, eu sou relativamente rápida para fazer questões, então eu fazia muitas questões em pouco tempo, então... Eu nunca, geralmente eu fazia questões todos os dias. Eu assinava uma plataforma de questões, não era o que concurso, porque eu comecei bem lá atrás, eu assinava uma outra chamada Prova Concursos, eu nem sei se ainda tem. Eu comecei com eles e fui ficando. Eu nunca usei esse.
Porque quando eu comecei, eu fiz um cursinho de tribunal com eles, e então eu fui ficando com eles, aí nunca mudei. Mas hoje em dia, o que concursos é o mais conhecido, né? Eu acho que assinar uma plataforma é fundamental e fazer questões de preferência todos os dias. Quando eu comecei a estudar, às vezes tem alguém que está começando agora, que queira, assim, saber como que faz. Quando eu comecei lá atrás a estudar para tribunal, eu estudava, por exemplo, determinado assunto de constitucional ali, lei seca, e eu já ia logo depois fazer questões sobre aquele assunto, sobre aquele capítulo. Eu selecionava questões só daquilo, porque aí eu já via como que era cobrado, às vezes alguma palavrinha ali de artigos que eles trocam, já corria lá na minha lei, circulava, até que quando eu cheguei no final, que eu estudei tudo constitucional, por exemplo, todo o CPC, aí eu já não precisava mais selecionar por assunto, eu já puxava todas as questões de todas as matérias eu fazendo, mas no começo eu fiz assim, eu acho que é um método bem legal para aprender, até para ver como é cobrado aquele assunto, né? Entendi. Não, com certeza é bom. Com certeza funciona. Sem dúvida. Tá? Ero, enfim, antes da gente encerrar, assim, eu só queria reiterar que de fato, assim, eu fico muito feliz, eu sinto muito orgulho, assim, de em alguma medida a gente fazer um pouquinho de parte da sua trajetória, assim, sabe? É claro que a gente torce por todos os alunos e tal, né? Mas tem alguns que a gente acaba torcendo um pouquinho mais porque acaba criando algum tipo de relação mais próxima, assim. E aí hoje eu fui ver, um pouquinho antes da live aqui, eu fiquei curioso, falei, nossa, eu vou ver como é que a gente começou a conversar, sabe? E aí eu fui ver a primeira mensagem que você mandou para mim aqui no direct, foi em 2021, você perguntando se procuradoria precisava de OAB, sabe? Aí, Nossa, foi no começo, bem no começo. aí eu achei, Eu nem tinha OAB, eu fui fazer. aí eu achei legal porque, tipo assim, olha, ela chegou nesse nível altíssimo agora, e quando ela começou, ela realmente começou igual todo mundo, sabe? Com aquelas dúvidas mais básicas da carreira. Básica, eu não sabia nada, 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 não tinha nem noção para que lado ia. Realmente, é verdade. Eu fui fazer a OAB aí, porque como eu estava em tribunal e eu não posso ter OAB em tribunal, quando eu fiz OAB na época antes de terminar a faculdade, mas como eu fiz uma transferência ali, porque eu mudei de estado na época, tomei posse em Minas, eles não quiseram me dar meu certificado de aprovação porque alegaram que eu não estava no nono período. Porque na transferência de faculdade eu voltei um período para trás. E aí eu não quis entrar com recurso nem nada, falei, deixa quieto esse negócio, outra hora eu faço. E aí, quando eu comecei a dar procuradoria, eu falei, pronto, agora tem que fazer a OAB, né? Aí eu peguei e fiz, inclusive em 2021 mesmo, se eu não me engano, acho que foi no final do ano eu já fiz, já passei, já tirei de... Falei, uma coisa a menos pra me preocupar. Foi acho que aí que eu perguntei. Foi lá no começo, é verdade, professor. Entendi, bacana. Show. Ó, e a Clélia está perguntando aqui exatamente o que você vai passar agora. Ó. Quem é servidor do judiciário e não tem OAB, né? Como é que fica? O que você precisa, Clélia? Você tem que estar aprovada na OAB, tá? Só ter a aprovação. Aí, quando você for nomeada para a procuradoria, você consegue, com a sua nomeação, você vai na OAB e consegue tirar, eles vão te dar uma certidão de que você protocolou o protocolo lá do pedido de inscrição e você já consegue tomar posse. O seu caso vai ser esse, né? Então, até uma dúvida que eu tinha, até inclusive eu ia ligar na OAB lá em Minas para me informar, mas o professor já está esclarecendo. Eu acho que eu lembro que um dia você já tinha comentado sobre isso, acho que em alguma live, alguma coisa, algum vídeo, não sei, explicando essa questão, porque a gente não pode, né? A gente é impedido. Então, guardar o certificado e esperar o dia que vai poder pegar, né? É isso, é isso. Bem, assim, muita gente tem essa preocupação, mas é bem tranquilo. Foi o meu caso também. E é tranquilo porque é muito comum. Porque se você for ver os aprovados em procuradoria, eu acho que, sei lá, quase a metade ou trabalha em tribunal, ou no MP, ou é policial, assim, sabe? Então, muita gente é impedida de advogar e aí dá um jeito, isso é fácil, assim. Às vezes a própria procuradoria resolve isso pra gente. Quando essas nomeações grandes, que nem vai ser lá em Minas, às vezes a procuradoria já liga na OAB e fala, olha, quebra o galho e faz mais rápido, põe, sabe, tipo um procedimento especial aí pro pessoal que tá chegando. Foi o que fizeram comigo lá em Rondônia até. Então é bem tranquilo. O difícil é passar nas provas, o difícil é fazer o que a Aero fez, sabe? A parte de conseguir inscrição na ordem é fácil. Tem horas que dá vontade de queimar os livros tudo, fazer um churrasco com eles. Já passei eu tive esses impulsos várias vezes, professor, de fazer uma fogueira com meus livros. Mas não é fácil não, gente, é difícil, não é? Só quem estuda sabe como é difícil, né, esse caminho, como é solitário, como às vezes a gente cansa e tem vontade de abandonar tudo, mas aí a gente olha para trás e vê o tanto que já caminhou. Muitas vezes eu pensava,
meu Deus, será que eu vou ter força para chegar no final, né? Mas eu nunca pensei em realmente desistir. Isso nunca passou pela minha cabeça, porque eu sempre tive a certeza que se eu estudasse, eu ia conseguir. E então, jamais eu pensei em desistir, mas tem muitas vezes, dá muita vontade, e assim, é realmente muito complicado, mas vale a pena, vale a pena. Eu estudei 10 anos, se precisasse, eu estudaria mais 5, mais 7, mais 8, porque realmente vale muito a pena. Ah, sem dúvida, sem dúvida. E daqui uns 2 anos é que você vai ter mais certeza disso ainda, viu, Heron? Ah, amém! Assim, a gente, a gente tem muita sorte de estar nessa carreira, sabe? Para dizer bem a verdade, assim. Eu escolhi procuradoria meu por acaso. Eu nem sabia que eu ia gostar, assim. Eu só escolhi porque eu não tinha os 3 anos para Ministério Público e magistratura e eu achava a procuradoria melhor que defensoria. Só assim, sabe? Tipo, foi só isso. Uhum. Mas hoje eu sou grato demais, assim, por dar a sorte de estar nessa carreira, porque, assim, a gente é bem remunerado, a gente tem, no geral, boas condições de trabalho. Foi uma coisa que melhorou nos últimos anos, sabe? Há 10 anos as procuradorias eram meio sucateadas, assim. Mas hoje quase todas são boas de estrutura, sabe? Tipo, é bom de trabalhar, tem vários locais diferentes para você trabalhar. Então, se você é uma pessoa que gosta mais de judicial, se você é uma pessoa que gosta de estar dentro da administração pública, se você gosta de conversar com pessoas ou se você gosta de ficar sozinha na sua sala, sabe assim? Com o tempo, você sempre acha o seu lugar. Eu acho que essa é a parte mais bacana das procuradorias, sabe? A gente, Ah, e ainda jogar, como a Gel tá falando aqui. eu tenho certeza que eu vou gostar muito, eu vou gostar muito mesmo. Eu tenho certeza que eu vou amar. Eu mal vejo a hora de tomar posse logo. Que legal. É, vou fazer um esforço mesmo para ir na posse de vocês, sabe? Eu e a Paula, que eu sei que Nossa, a ela gente tá doida. vai ficar muito feliz. Ah, a Paula, eu tô vendo ela aí, ela é um amor. Eu conheci a Paula pessoalmente no Espírito Santo, né? Quando fui fazer prova, a Paula, a professora Yasmin. A professora Yasmin é muito querida. A Paula é um amor, eu fiquei apaixonada nela. Ela é muito bacana, então eu vou ficar muito feliz se vocês forem. Eu tenho certeza que os colegas que fizeram o curso também, tem vários ali para tomar posse comigo, né? Também todo mundo vai ficar muito feliz de ter os professores lá. Ah, não, a gente só não vai se realmente. Tipo, por exemplo, pode ser que coincida com o curso de prova oral para a AGU, sabe? Alguma coisa que realmente impeça. É, pode acontecer. Mas se não acontecer, a gente vai sim, pode ter certeza. Herô, eu queria primeiro falar que a gente, como eu já falei, a gente sente muito orgulho de ter você como aluna e pelos comentários que eu vi Obrigada. aqui na live, todos sentem orgulho de ter você como amiga, como mãe, como esposa, enfim, todo mundo de fato te admira muito. E dizer que eu sou muito grato por você ter confiado na gente e por você estar fazendo essa live com a gente aqui agora. Muito obrigado. Embora eu já esteja nessa coisa de falar sobre o concurso há alguns anos, eu aprendi bastante nessa live, inclusive aquele método de marcação do Vademecum, eu achei legal de verdade, de verdade. Eu vou passar isso para Que frente. bom. O método Herô de marcar o Vademecum. É o meu método. Mas que bom, professor. Eu que fico feliz pela oportunidade. Eu vivia falando para o meu marido, um dia eu vou fazer uma live no Revisão PGE. E o dia chegou. Eu fico muito feliz. A live é tão esperada quanto a posse. Olha, eu sonhava muito com o dia da minha live. Ai, que legal. De verdade, assim. Quem que é a Tere? Tere Barragan? É minha Ah, tia. sua tia. Que legal. Falando também. Nem sabia que ela estava aí. Acabou de aparecer aqui. Um abraço, Tere. Tem que ter muito orgulho dessa sobrinha mesmo, viu? Olha lá, Paula. Herô, vem para nossa equipe, com certeza. Ai, abrindo vaga aí, me chamem, gente. Eu estou aqui, ó. Vamos descobrir o que que você quer fazer, em que você, enfim, que tipo de atividade você vai gostar e com certeza já está convidada, a gente vai dar um jeito aí. Obrigada. Eu aceito fazer qualquer coisa, professor. Olha, comigo não tem tempo ruim, não. Que legal, que bacana. É isso. Valeu, Heron. Muito obrigado mesmo pela participação. E a gente vai conversar sim, viu? A gente vai arrumar alguma coisa para a gente trabalhar junto aqui no Revisão, pode ter certeza. Obrigada. Eu gosto muito de vocês, de você, professor Renéio, do Léo, do Chico, que eu conheci. Alguns outros professores eu não tive a oportunidade. Conheci a professora Isadora, pessoalmente, muito querida. O professor de Direito de Processo Civil, que eu não lembro o nome dele agora, fugiu da minha cabeça. Isso, o professor Maurício, ele é um amor de pessoa também. Alguns outros professores que eu não tive o prazer de conhecer ainda pessoalmente, mas eu admiro muito o trabalho de vocês.
E eu recomendo para quem me pergunta, e não é propaganda nem nada, não é porque eu estou na tua frente, é porque eu realmente acho o trabalho muito sério, as aulas, os professores, os PDFs, eu falei que tanto eu acabei trocando meu material, então eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de ter feito o curso, de ter feito a preparação para a prova oral, foi excepcional. Muito obrigada. É isso. Valeu. Muito obrigado, Ero. A gente vai se falando e a gente se vê lá em Belo Horizonte daqui uns dias.